Todos os bens imóveis devem pagar imposto predial? Imagina que você tem uma casa avaliada em 6 milhões de kwanzas. A mesma deve pagar imposto predial? Se a casa for de adobe, se for uma casa de chapa de zinco e mais, se for uma casa de capim ou de pau a pique, deve ou não deve pagar imposto predial? Se você vive numa centralidade em regime de renda resolúvel, sobre o valor da sua renda, deve pagar imposto predial? Você que tem um terreno, sobre o valor do seu terreno, deve ou não deve pagar imposto predial? Quer saber as respostas? Fique até ao final que nós vamos explicar. Meu nome é Francisco de Souza, sou contabilista e diretor da Umbaca Business School. O imposto predial aplica-se sobre o valor do patrimônio ou sobre o valor da renda, bem como sobre as transmissões gratuitas e onerosas de bens imóveis. O que é isso de bens imóveis? Bens imóveis são todos aqueles bens vinculados ao solo, aqueles que não podem ser transportados a menos que sejam destruídos. Um exemplo muito claro de bens imóveis é uma casa ou um terreno. Imagina você que tem uma casa ou tem um terreno. Essa casa ou esse terreno tem um valor patrimonial. Sobre o valor patrimonial desta casa ou deste terreno, vai pagar o imposto predial. Vai pagar também o imposto predial sobre o valor da renda. Você que tem uma casa e colocou na renda. O seu arrendatário, a pessoa que está a viver na sua casa, mensalmente lhe entrega um valor. Sobre esse valor, você é obrigado a pagar imposto predial ao Estado. Paga-se também o imposto predial sobre as transmissões gratuitas ou onerosas de bens imóveis. O que é isso de transmissões gratuitas? Quando estamos a falar de transmissões gratuitas, queremos nos referir a uma doação. Imagina que um familiar seu lhe oferece uma casa ou um terreno. Esta casa ou esse terreno tem um valor patrimonial. Sobre essa transmissão, sobre o valor da casa, vai pagar imposto predial. Paga-se também o imposto predial sobre as transmissões onerosas. Transmissões onerosas são aquela compra e venda ou alienação de uma casa ou de um terreno que envolve dinheiro. Sobre o valor da transação, vai pagar também o imposto predial. Você que tem uma casa avaliada em 6 milhões de kwanzas, deve pagar o imposto predial a uma taxa de 0,1%, ou seja, 5 mil kwanzas todos os anos até o último dia do mês de março. Se a sua casa for avaliada a um valor superior a 6 milhões de kwanzas, vai pagar 0,5% sobre o excesso de 5 milhões. Que é isso, Francisco? Imagina que você tem uma casa avaliada em 7 milhões de kwanzas. O excesso de 5 milhões é 2 milhões, ou seja, 7 menos 5 milhões. Sobre os 2 milhões, você vai pagar 0,5%. 10 mil kwanzas no caso, todos os anos, a título de imposto predial. A pergunta que muita gente deve estar a se fazer é a seguinte: então todos os bens imóveis pagam imposto predial? Bem, os artigos 4 e 5 do Código de Imposto Predial diz que o Estado e as autarquias locais não devem pagar imposto predial. Não pagam também imposto predial os consulados de países estrangeiros, desde que haja tratamento igual aos consulados de Angola nestes países. Não pagam imposto predial os partidos políticos, as igrejas, mas atenção, as igrejas só naquela parte do patrimônio afeto ao culto ou à missa. Não deve também pagar imposto predial a primeira transmissão de bens imóveis com um valor inferior ou igual a 3 milhões de kwanzas. Imagina que você está a comprar pela primeira vez a sua casa ou o seu terreno e o valor desta casa ou deste terreno é inferior ou igual a 3 milhões de kwanzas. Sobre esta aquisição, não deve pagar imposto predial. Não paga ainda imposto predial uma casa de adobe, a casa de chapa de zinco, a casa de capim ou casa de pau a pique e também não paga imposto predial às casas de madeira na condição de descarte.
Você que tem uma casa arrendada tem a obrigação de entregar 15% sobre o valor total da renda que você recebe do seu arrendatário. 15% da renda que você recebe todos os meses é obrigado a pagar imposto predial. Para você que tem um terreno, saiba que paga imposto predial a uma taxa de 0,6% todos os anos. E para as transmissões gratuitas ou onerosas de bens imóveis, deve-se pagar imposto predial de 2%. Se não sabia, agora já sabe. O imposto predial vai tributar os rendimentos dos bens imóveis arrendados ou os bens imóveis que não estão arrendados. O imposto predial vai tributar também as transmissões onerosas ou gratuitas de bens imóveis, ou seja, sempre que comprarmos ou vendermos uma casa ou um terreno, ou sempre que doarem uma casa ou um terreno, vamos pagar imposto predial. Se gostou do conteúdo, deixe um like, comente e partilhe para que mais pessoas possam ver. Umbaka Business School, qualidade e rigor.